Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre dois assuntos aqui bastante interessantes, principalmente nesta manhã do dia 5 de agosto de 2024, agora são aproximadamente 10 horas e 34 minutos da manhã. E o que acontece é que a Bolsa do Japão, eu vou fazer esse comentário depois em outro vídeo, só vou dar uma preliminar, ele entrou em circuit break, logo no início da manhã japonesa, que vai bater mais ou menos pelas 10 horas da noite do dia de ontem, dia 4. Depois eu vou trazer a informação mais completa. O mais importante é que a gente verificou que isso, de certa forma, poderia ter algum reflexo aqui na nossa bolsa, principalmente com aquele efeito violino, que vai e desce e depois começa a subir devagarinho. Mas também, logo cedo da manhã, BB Seguridade já fez um anúncio de proventos a pagar, vamos dar uma discorrida sobre isso. Saíram os dados do Bradesco e também o IFRS do Santander. Vamos dar uma passada em tudo isso e atualizar a nossa tabela de indicadores fundamentalistas para estes dois bancos. E vamos ver se nós conseguimos correr com as informações. Você está vendo aí como está se apresentando o Ibovespa, agora está a 123.875 pontos, já teve em 123 mil baixo, aquilo que eu disse, efeito violino, vai lá embaixo e depois começa a subir. Nesse instante, agora 10 horas e 39 minutos, está caindo aqui 1,54 pontos. Vamos dar uma olhada, né, ver se o Ibovespa vai se sustentar nesses parâmetros aí, ou se realmente o Ibovespa ele tende a dar uma recuperada. Uma das ações que nós tínhamos colocado ordem válida até cancelar, eu já tinha falado sobre isso, foi o Banco do Brasil, que veja, chegou a estar cotado a R$ 25,60. Outra ação que nós estamos de olho é o Banrisul, que agora está a R$ 11,08, o mais baixo que chegou foi a R$ 11,01. Quem é que está numa toada diferente? Veja aqui, ó, o Bradesco, subindo tanto na sua ação preferencial quanto na sua ação ordinária, a 3,5%. Isso porque provavelmente o mercado gostou dos resultados do Bradesco que foram divulgados. Antes de avançarmos, vamos dar uma olhada no Boletim Fox, que a gente sempre dá nas segundas pela manhã, na medida do possível, eventualmente, mas veja que tem uma piora aqui, ó, do entendimento dos pesquisados com relação ao IPCA, a nossa inflação. Então veja que eles já subiram aqui para 4,12, estava 4,10 a semana passada e 4 semanas atrás 4,08, enquanto que a Selic eles mantiveram nos 10,50, principalmente depois da reunião que teve a semana passada do Copom. Indo agora para a BB Seguridade, que faz parte aqui da carteira do canal, veja que no dia de hoje BB Seguridade soltou este documento, que veio através de um aviso aos acionistas. É uma informação preliminar, mas através desse aviso, o que acontece é que BB Seguridade está comunicando aos seus acionistas e ao mercado o pagamento de dividendos intercalares, referentes ao primeiro semestre de 2024, adicionados aos dividendos prescritos referentes ao primeiro semestre. Isso aqui eu acho que tem algum equívoco, né? Primeiro semestre de 2021 está aqui. Mas ele está se referindo ao que foi anunciado no início deste ano, de 2 bilhões e 700 milhões em proventos. Então, se está fazendo uma soma desses dois valores. Aquele documento, que eu acredito esteja com a data errada, está se referindo a este fato relevante, que saiu aqui no dia 1º de junho de 2024, são os mesmos 2 bilhões e 700 milhões, referentes ao lucro líquido aqui, ó, do primeiro semestre de 2024. Então é isso que está se referindo o documento e aqueles lá são valores adicionados. Agora, um valor e data de pagamento. Então o valor a ser distribuído R$ 1,39, que serão pagos no dia 30 de 8. Então será neste mês e terão como base a posição acionária do dia 16 de 8. Então, se hoje é dia 5, temos aí mais pela frente 11 dias para quem quiser adquirir ações de BB Seguridade e ter direito a receber esses proventos. Então, você lá no dia 16 precisa ter as ações no fechamento do pregão. O valor dos dividendos ele poderá sofrer alguma variação
por conta de que até a data do pagamento pode ocorrer eventual recompra de ações, já com documento estabelecido anteriormente. Então pode ter uma variação pequenininha que pode acontecer aí. Com isso, considerando o mês de agosto para fins da carteira do nosso canal, então agora nós já temos uma projeção aqui para receber JCP no dia 9 do Banco Santander, no valor aqui de 19 centavos por ação aproximadamente, vai nos dar uns R$200. É uma empresa que é nova na carteira do canal. Por outro lado, esses R$1,39 a serem pagos por BB Seguridade, considerando aqui 4.572 ações, nós teremos então para receber R$6.359. Para completar a nossa meta, nós precisávamos de mais R$16 mil agora no segundo semestre, então nós já vamos fechar o mês de agosto com mais de R$6 mil, 6.500 aproximadamente, o que significa que deve faltar um pouco mais de 9 mil até o final do ano, né? Considerando os últimos 4 meses do ano, mostrando aí a eficiência do nosso método. Basta olharmos aqui nas nossas metas, então verifique que nós queremos chegar a R$3.866 em média por mês. Neste ano de 2024, nós já estamos a 2.485, estamos a 64,29% dessa meta, nos restando aqui 16.565. Então, a maior parte desse valor, maior parte não, mas uma parte significativa, vai ser consumida, vai ser reduzida por conta dos proventos de BB Seguridade. E ainda teremos anúncios que vêm pela frente agora de Banco do Brasil, Banrisul, Taesa, e provavelmente a gente consiga atingir os outros 10 mil que faltam para chegarmos a atingir esta média mensal de R$3.866 por mês. E na segunda parte desse nosso estudo de hoje, veja que o Santander ele acabou por divulgar aqui as suas demonstrações financeiras seguindo os padrões internacionais e IFRS que nós não tínhamos. O Santander ele traz normalmente isso com atraso, mas o que nos interessa aqui vai a partir da página 6. Eu vou deixar no final, quando nós olhamos para os resultados de Santander por conta do segundo trimestre de 2024, onde você vai poder chegar às informações que eu vou colocar logo em seguida. O importante aqui, que eu acho relevante, é que nós temos que completar a nossa tabela de indicadores financeiros. Não o tínhamos feito porque não tínhamos o IFRS. Mas o patrimônio líquido do Santander, observe aqui, que no fechamento de 2023 estava em 114 bilhões e 856 milhões, agora está em 117 bilhões e 573 milhões. Veja como cresceu o patrimônio líquido do Santander. Além disso, nós vamos transportar para lá os resultados relativos à receita do Santander. Em relação ao ano passado, ele sai de 30 bilhões e 800 milhões para 32. Da mesma forma, cresce também em relação ao semestre. Então, onde está marcado nesse quadro em vermelho é a nossa base semestral. Então, saiu de 63 bilhões para 65 bilhões e 300 milhões aproximadamente. E mais aqui embaixo, nessas demonstrações, eu não vou olhar para o caixa do Santander, mas o lucro líquido também que nos interessa. Veja que enquanto estava 1,6 bi em 2023, agora está 3,6. E somando o primeiro e o segundo trimestre, fechando o semestre, estava em 4,6 bilhões o lucro líquido e fechou em 6,6 bilhões. Justamente a ação foi empurrada bem para baixo por conta desses resultados e dos efeitos que tiveram, em especial Americanas e outros clientes do Santander que também tiveram problemas de inadimplência. E agora sim podemos atualizar então o Santander. Nós tínhamos uma projeção no início do ano de 134 bilhões e 940 milhões nas suas receitas com juros similares, está agora com a nossa projeção em 130,7. Tem uma queda ainda significativa em relação à nossa projeção, embora esse até seja um ano especial para bancos. Mas a nossa projeção para fins do lucro líquido em 14,6 bilhões, agora está em 13,3, subiu da nossa última projeção. É possível que Banco Santander ande
na direção dos 14,6. O patrimônio líquido que nós vimos até agora, 117,5 bilhões, veja que ele cresce 2,73. Com isso, o valor patrimonial por ação fica em 15,68. E o preço da ação, na última vez que olhamos, agora na abertura do mercado, estava em R$12,85, também Santander. Me desculpe, eu me equivoquei. Na verdade, eu não tinha atualizado. Está em R$13,27. E veja que esse valor aqui do preço da ação, ele fica abaixo do valor patrimonial por ação. Ou seja, ele é 85% desse valor, por isso é que dá esse PVPA, ou seja, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 0,85, indicando que a ação está barata e que o risco é quase inexistente para a compra de Santander. Quando o preço da ação ele fica sobre o lucro líquido por ação em 7,43, indicando que nós temos aí, por comprar a ação a 13,27, eventualmente, não é no preço que nós queremos, mas receberemos de volta em aproximadamente 7 anos e meio. Se pagar os proventos que nós estamos imaginando, na ordem de R$1,07, o nosso preço teto, quando projetado, fica em 17,85, então mais um indicativo de que é um bom preço, 13,27. Nos últimos tempos pagou R$1,11, portanto o nosso preço teto fica aqui em 11,47. Basta pegar os proventos que foram pagos nos últimos anos, R$1,11, e dividir por 6%, vai dar 18,47. Ou pegarmos R$1,07, que é a nossa projeção, e dividirmos por 6%, vai dar esses R$17,85. A 13,27 são indicativos que reforçam que o preço da ação possa estar barato. Se pagar o que nós estamos imaginando, nós vamos para um dividend yield aqui de 8,7%, o que fica bem acima daqueles 6% que nós estamos procurando. Quem também divulgou seus dados foi o Banco Bradesco. O Banco Bradesco, que andou caindo muito nos últimos tempos, por questões muito similares à do Santander. Mas ele divulgou já todos os seus dados, vai fazer a apresentação dos seus resultados, deve estar começando daqui a pouco, se é que já não está em andamento, e nós não temos condições hoje de acompanhar, porque já temos outro compromisso. Mas vamos para aqueles dados que nos interessam. Você pode ver aqui nas demonstrações financeiras do consolidado. Nós vamos olhar aqui para o passivo, principalmente, que é a parte que nos interessa. Do lado direito está, deste quadro em vermelho que eu marquei, está o ano de 2023, o fechamento do ano passado, e agora os 6 primeiros meses de 2024. O que nos interessa aqui é com relação ao patrimônio líquido. Veja que o patrimônio líquido no fechamento do ano passado estava em 167 bilhões e agora ele cai para 165 bilhões. Uma queda aí que depois nós vamos dar uma apurada para ver exatamente o que pode ter acontecido. Com relação às receitas do Bradesco, bom, aqui a gente pode olhar do ponto de vista trimestral. No primeiro trimestre de 2023 estava 52 bilhões, no segundo trimestre de 2023, 52, e agora nesse segundo trimestre, 51. Caiu um pouquinho. Mas se nós olharmos aqui para a base no comparativo semestral, estava em 110 bilhões no fechamento do primeiro semestre de 2023 e agora caiu 5 bilhões, 105 bilhões é a receita com juros e similares. O lucro líquido, de outra banda, também tem uma queda, tanto aqui na base trimestral, comparando o primeiro trimestre de 23 com o primeiro trimestre de 2024, mas veja que estava em 9,5 bilhões no primeiro semestre de 2023 e agora está em 8,3 bilhões, uma queda. De qualquer forma, no geral, parece que o mercado andou gostando, porque a gente viu que das ações, a única que estava se destacando era ações do Bradesco. Eu ainda vou fazer, não hoje, mas na sequência da semana, um quadro comparativo de banco a banco, trazendo Santander e Bradesco e outros que vão entrar, até para a gente ter aquele quadro comparativo que a gente sempre faz para nos ajudar nas escolhas. Então veja que nós tínhamos uma projeção da receita de 236 bilhões lá no início do ano e de 15,2 bilhões para fins de lucro líquido. Isso considerando, evidentemente, aqui o juro real da nossa economia. Só que a receita, ela vem aqui abaixo do esperado, em princípio 211 milhões, mas o lucro líquido já dá para estimar bem acima do que a gente tinha visto. E a possibilidade do Bradesco chegar a pagar esses 92 centavos. Se isso aí acontecer, fica em 15,36 o nosso preço teto quando olhamos para o futuro. Basta dividir os 92 centavos
por 6%. Se nós olharmos para o passado, veja que o Bradesco veio pagando aqui, ó, R$ 1,14, o que dá um preço teto aqui de 19,4. Com o patrimônio líquido que nós apuramos em 165 bilhões e 151 milhões, veja que por enquanto, né, ele vem caindo 1,12%, aliás. Isso nos dá, pelo mesmo raciocínio para Santander, um valor patrimonial por ação de 15,52. Se a ação, na última vez que nós vimos, estava a 11,83, veja que com esse preço, o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,76, indicando que a ação está a 76% do seu valor patrimonial por ação. São dois indicativos aqui, que a ação realmente possa estar barata quando está abaixo de 1 e que o risco também é muito baixo. E veja que o PL aqui, ó, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em 7,5, muito parecido com o Santander, até diga-se de passagem. Uma vez me perguntaram no canal por que eu tinha escolhido comprar Santander para a carteira do canal. Eu vi uma série de possibilidades naquela época, mas veja como neste caso, neste momento só específico, tem muita similaridade entre os dois. E veja aqui no caso do dividend yield do Bradesco um pouquinho menos, 7,80%, dependendo aí do que o banco vir a anunciar. No fechamento desse vídeo, agora são 11 horas e 6 minutos aproximadamente, o Ibovespa está a 124.275, retornando naquele efeito violino que eu tinha falado. E veja como, neste caso, talvez a única empresa com destaque é exatamente o Banco Bradesco. Veja que o Bradesco aqui, ó, a gente estava olhando para aquela ação ordinária, R$ 11,83, que foi o que eu mostrei agora há pouco, subindo 4,4, tanto na sua ordinária quanto na sua preferencial. E assim discorremos pelos principais ou pelas principais questões deste dia 5 de agosto de 2024, desde essa escorregada da Bolsa, passando pelo anúncio de BB Seguridade e também os anúncios de resultados feitos por Bradesco e Santander, atualizando as nossas bases. A gente vai se aprofundar ainda tanto em Bradesco quanto em Santander, mas por hora foi o que resultou como razoável para esse momento. Interessante aí como BB Seguridade vem a trazer aí uma bela contribuição em termos de proventos para o nosso canal, mostrando o quanto nós tínhamos acertado lá atrás quando chegamos a comprar por R$19 BB Seguridade. Eu vi hoje que estava caindo em torno de 4%, a meu ver tinha subido demais, BB Seguridade estava batendo ali no entorno da sua máxima e eu acho que dá um valor muito alto, então havia deixado de comprar. Mas vamos ver como vai se comportar, eu ainda retorno com outro vídeo, porque no dia de hoje acabamos comprando outras ações justamente com essa queda. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, espero que você tenha gostado, eu me despeço de você desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.